Quer aprender a usar HP12C? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com o nosso curso da HP12C para iniciantes. A aula de hoje falaremos sobre estatística ou as funções estatísticas existentes na HP12C. Os temas principais: média aritmética, desvio padrão, média ponderada e estimação serão tratadas na videoaula de hoje. As funções estatísticas são essas que nós destacamos aqui para você. No número 6, a gente tem aqui a média ponderada, em azul. No número 1, a estimação do x. No número 2, a estimação do y. No 0, a média aritmética. No pontinho aqui, a gente tem um desvio padrão, que é o S. E essa tecla, a gente usa as duas funções, a branca para inserir os dados na HP e o somatório negativo quando a gente quer retirar, quer fazer uma correção de um dado que erramos, ao dar a entrada. Ainda tem esse somatório, e aí a gente tem que ter cuidado para não confundir com nenhum desses dois aqui. Esse somatório aqui, ele faz parte da função clear, da função limpar. Então, quando a gente quer limpar os registros estatísticos, usamos F e apertamos essa tecla aqui que tem um somatóriozinho, tá bom? Vamos agora para as aplicações. Primeiro, começamos pela média aritmética. Nós já identificamos a média, que é o x barra, na HP. Questão 1. Um levantamento com 5 vendedores na sua empresa revela que eles trabalham os seguintes números de horas por semana e vendem os seguintes valores todo mês. V quadro. Então, vamos olhar aqui primeiro para o quadro. A gente tem o vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, 4 e 5. O vendedor 1 trabalha 32 horas por semana e vende 17 mil por mês. O vendedor 2 trabalha 40 horas por semana e vende 25 mil por mês. O vendedor 3 trabalha 45 horas por semana e vende 26 mil. O vendedor 4 trabalha 40 horas e vende 20 mil. O vendedor 5 trabalha 30 horas por semana e vende 21 mil reais por mês. Vamos olhar para o enunciado novamente e ver o que é que ele está querendo da gente. Letra A. Quantas horas em média trabalha-se por semana e qual a média de vendas por mês? Bom, é uma questão típica de estatística, quando pede para a gente encontrar a média aritmética. Então, em tese, ele quer a média aritmética das horas trabalhadas por semana e também das vendas mensais. Vamos para HP? Olha só, a primeira linha aqui de resolução, F clear somatório, já expliquei para vocês que normalmente a gente usa isso aqui para apagar os registros estatísticos que ficam na HP. Então, toda vez que você for começar um uso, seja função financeira, seja função estatística, é sempre bom iniciar limpando o que fica na HP. Então, se eu for fazer uma conta estatística, eu uso F-clear somatório para limpar os registros estatísticos que ficam na HP. Pronto, a partir daqui a gente começa a dar entrada em todos os pares de dados aqui, Então, 32, Enter, 17 mil, armazena o primeiro, vai aparecer um no visor. Daqui a pouco a gente vai fazer na HP. 40, Enter, 25 mil, que entra, que dá entrada aqui, registro estatístico, primeiro, segundo, aliás. 45, Enter, 26 mil, que registra. 40, Enter, 20 mil, que registra o quarto par. 38, Enter, 21 mil, que registra o quinto par. Pronto, feito a entrada, Aí a gente pede para a HP entregar para a gente a média de x. Então, G, x barra. Ou seja, eu estou pedindo a média aritmética do x. Quem é o x aqui, meus amigos? É quem eu coloquei por último, Quem eu coloquei primeiro passa a ser o y e quem eu coloquei por último passa a ser o x. Então, a gente começa por aqui. G, x barra, vai aparecer no visor 20.800 e depois a gente usa a tecla invertida, que é esse x aqui com essas desigualdades, x desigualdades y, para inverter, e ele automaticamente encontra a outra média, que é a média de y. Então é como se eu dissesse aqui para HP,
troca x por y. Então, ao invés de me dar a média x, que ele já tinha me dado, ele passa agora a me dar a média y. O 39 representa a média de horas por semana e 21.800 representa a venda mensal, ok? Vamos para a nossa HP. Lembrando que vou deixar o link dessa HP aqui embaixo na descrição desta videoaula para que você possa acessar e fazer seus exercícios também. Bom, vamos começar? 32, Enter, 17.000. Vamos dar a primeira entrada. Vai ficar aqui o número 1, indicando o primeiro par. 40, Enter, 25.000. O segundo par. 45 e 26.000. O terceiro par. 40, Enter, 20.000. O quarto par. 38, Enter, 21.000. O quinto par. Veja, aqui terminamos, né, a entrada dos dados e agora a gente vai pedir para que ele entregue para a gente a média de x, ou seja, a média de vendas, que foi o último valor que eu entrego para ele, a última variável, né? Então, g, x barra, que está aqui ó, no zero, 21.800. Note que aqui ele está no padrão americano, né? A gente tem que usar aqui ponto e vírgula, que é o padrão nacional, o padrão da moeda nacional, né? Então, vou apertar aqui o ON e ele vai me dar aqui ponto e vírgula, né? A gente já explicou isso na primeira videoaula. Bom, 21.800. Essa é a média de vendas. Agora eu quero encontrar a média das horas semanais. Então, vou usar aqui, ó, x trocando por y. Aparece aqui pra gente 39. Simples assim, tá certo? Vamos voltar para os slides. Bom, pronto, tá aí a média das vendas por mês e a média das horas por semana. Novamente, cuidado com a ideia de x e y, lembrando que a HP usa pilhas, né, automáticas. Então, a primeira pilha é o y e a segunda pilha é o x. Então, quem a gente colocou por último na HP é o x e quem a gente inseriu primeiro é o y, tá certo? Vamos em frente. Vamos agora para o cálculo de desvio padrão, usando aí, meus amigos, o mesmo exemplo, né, que usamos agora há pouco. Então, a gente tem o mesmo quadro aqui, as mesmas informações. E ele pede aqui na letra C que a gente calcule o desvio padrão das vendas mês e das horas semana. Então, vamos lá, na HP. Então, veja, essa primeira parte aqui, desde o F-clear somatório até o final aqui, que é o quinto par, não há nenhuma alteração, tá certo? Do mesmo modo que fizemos agora para a letra A e para a letra B. Aí aqui a gente vai dizer para ele, olha, desvio padrão das vendas mês, o que é que a gente quer? O desvio padrão. Então, GS. GS, que é desvio padrão, vai aparecer no visor 3.701,35, né? Essa é a dispersão dos dados em torno da média, tá certo? Então, aqui é o desvio padrão das vendas mês. Novamente, ele entrega para a gente o desvio padrão de X, que seria as vendas mês, e uso aqui x, troco por y, trocando x por y, e ele nos dá também o desvio padrão de y, que seria as horas por semana, então 4,69. Ok? Como na HP a gente já lançou os dados, veja, eu vou só apertar aqui CLX, mas os dados estão aqui. Eu vou colocar G, desvio padrão, ele aparece para a gente aqui, 3.701,35, vamos conferir. 3.701,35. Eu não tive preocupação em ter que alimentar novamente os dados, apenas apertei CLX aqui e apagou o visor, mas a memória está aqui, tá certo? Os 5 pares estão aqui já na memória da HP. Então, vou repetir, G, desvio padrão, 3.701,35, e vou usar aqui trocando o x por y, e ele vai me dar o desvio padrão das horas, 4,69, ok? Está aqui feito também um cálculo de desvio padrão. Bom, qual é o detalhe aqui que eu chamo a atenção de todos? É que esse desvio padrão, meus amigos, é amostral, tá certo? Ele está aqui
ele não está calculando o desvio padrão da população. É importante que você saiba disso. Então, é o desvio padrão amostral, tá certo? E aí é possível também calcular a população, o desvio padrão da população? Sim. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Então, por exemplo, se os 5 vendedores fossem a população inteira de vendedores, ou seja, se isso aqui não fosse uma amostra, se isso aqui fosse a população mesmo, eu tivesse apenas 5 vendedores e eles representassem, então, a população. Como que a gente faz isso na HP? Bom, a inserção dos dados é do mesmo jeito que a gente fez até aqui, não tem nenhuma mudança. O que eu vou fazer é incluir a média das vendas. Então, eu aciono GX barra, vai aparecer para a gente 21.800, faço a inclusão, olha aqui, somatório positivo, e depois eu peço o desvio padrão de X e depois eu peço o desvio padrão de Y. Assim, a gente calcula o desvio padrão populacional. Então, cuidado para não errar aqui, não se equivocar. É uma questão bem sutil. Vamos tentar fazer aqui na HP. Então, vou apagar aqui o visor. Vou dizer GX barra. Vai aparecer os 21.800. Faço a inclusão. Aqui ele entende que eu tenho um sexto par. E agora eu vou pedir o desvio padrão de X. Ele vai me dar 3.310,59. Conferindo aqui, 3.310,59. Agora vamos para o desvio padrão de Y, 4,2. Então vamos voltar lá, 4,2. Então esse valor de 3.310 é o desvio padrão populacional e 4,2 é o desvio padrão populacional, tá certo? Só que aqui é populacional das horas semanal, ou seja, de Y, e aqui é o desvio padrão das vendas, ou seja, de X, tá certo? Vamos continuar? Bom, estamos aqui agora com média ponderada, que é esse X barra vezes W, né? Questão 2, ou seja, mudamos aqui o enunciado. Durante uma viagem de férias, João abasteceu o carro em 4 postos, 40 litros a R$ 4,50 por litro, 35 litros a R$ 4,64 por litro, 55 litros a R$ 4,72 por litro e 45 litros a R$ 4,57 por litro. Qual o custo médio por litro de combustível comprado, ok? E usamos aqui um quadro apenas para facilitar a nossa visualização. Como fazer isso na HP12C? Olha só, novamente, F-clear somatório, ou seja, a gente tem que apagar os registros da estatística. F-clear somatório, ou seja, a gente tem que apagar os registros estatísticos da HP12C. E vamos inserir os dados. 4,50, Enter, 40 que armazena, R$ 4,64, Enter, 35 que armazena, R$ 4,72, Enter, 55 que armazena, R$ 4,57, Enter, 45 que armazena. Feito a armazenagem dos dados estatísticos na HP, dos pares, né? Eu tenho um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Uso aqui GX barra W e encontro aqui no visor R$ 4,62, que quer dizer o custo médio ponderado, né, do litro do combustível que foi comprado nessa viagem, tá bom? Vamos aqui usar a nossa HP. Então, primeira coisa, zerar os registros estatísticos. 4.5, Enter. 40. Primeira armazenagem, primeiro par. 4.64, Enter, 35. Segundo par. 4.72, Enter, 55 litros. Terceiro par. 4.57, Enter, 45, quarto par. Ok? Tá aí. Inserimos os dados na HP, os dados estatísticos, os pares. Agora eu vou pedir a média aritmética. G, X barra W, ele está aqui no número 6, R$ 4,62. Então, R$ 4,62 representa o custo médio ponderado do litro que João gastou nessa viagem. Ok? Vamos agora para o nosso último assunto, que é a estimação linear. Podemos usar a estimação para X ou para Y. Voltamos aqui para a questão 1. Usamos aqui o mesmo quadro, tá certo? Ele pede aqui na letra D que a gente estime a quantidade de vendas de um novo vendedor trabalhando 48 horas por semana.
Temos aqui um sexto trabalhador, então, com 48 horas por semana. O que ele quer saber é quanto que esse trabalhador, esse novo trabalhador, conseguiria aí ter de vendas por mês, não é? Baseado, evidentemente, nos dados que nós temos aqui, ou seja, baseado nos outros 5 vendedores, né? No resultado dos outros 5 vendedores. Como fazer essa estimação? Usando aqui a HP12C. Vamos lá? Olha, a entrada dos dados é a mesma, né? A gente inicia com o F-Clear, né? Apagando os registros estatísticos, e novamente vamos inserir todos os dados, todos esses pares. E por último, a gente usa o 48, estimando o x. Novamente, o x é a última variável que a gente dá entrada na HP, tá certo? Então a gente vai estimar o x, vai aparecer no visor 29.885 e 25, que é o valor, né, desse sexto vendedor, se ele trabalhasse aí 48 horas, né? Então vamos aqui para HP, vou apagar aqui, ó, F clear somatório, então eu apago todos os registros estatísticos e vamos agora inserir os pares. 32, 17, 32, enter, 17.000, primeiro par, 40, 25, 40, enter, 25.000, o segundo par, 45, 26, 45, enter, 26.000, o terceiro par, 40, 20.000, 40, enter, 20.000, o quarto par, 38, enter, 20.000, o quinto par. Vamos supor que a gente errasse esse quinto par. Então, a gente teria que vir aqui, ó, G, LSTX, G, que retira. Então, a gente volta aqui para o quarto par, ok? Então, vamos lá. Inserir novamente o quinto par. 38, enter, 21.000. Insere o quinto par. Aqui ele vai registrar que nós temos 5 pares, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide. O que é que a gente tem que fazer? A gente vai inserir 48. A gente vai dizer que 48 é Y e eu quero X, tá certo? Então, vamos lá. 48, enter, G, X, 29.885,25. Vamos voltar para lá? 29.885,25. Esse é o valor das vendas estimado, novamente, evidentemente aqui, usando aqui os dados históricos, né, dos vendedores, dos 5 vendedores. Então, vai entrar um sexto vendedor, mais um vendedor, ele vai trabalhar 48 horas por semana, baseado na venda dos demais, quanto que ele passará a produzir, a vender, né, por mês. Está aí, 29.885,25. Ainda falando sobre estimação linear, a gente pode se perguntar qual o grau de confiabilidade, né, que nós temos dessa estimação linear que a gente acabou de fazer na letra D. Então, a HP nos ajuda nesse ponto também. Veja, eu posso pedir para ele inverter. O processo inteirinho é o mesmo, tá vendo? F-clear somatório, eu vou inserir todos os pares, uso ainda 48G, estimando o X, vai aparecer 29.885,25, e após esse passo aqui, eu peço para ele inverter X por Y. Quando ele faz essa inversão para a gente, ele vai encontrar aqui 0,88, indicando o coeficiente de correlação. Ok? Como ele está próximo de 1, nós temos um coeficiente de correlação entre pares numa reta bem significativo, não é? Vamos lá? Então, ó, a gente já fez todo esse passo a passo. Aqui seria apenas pedir para inverter x por y. Ele encontra para a gente aqui 0,88. Como está próximo de 1, nós temos um bom coeficiente de correlação, não é? Vou ficando por aqui. Recomendo que vocês continuem os estudos. Estamos no finalzinho do nosso curso. Hoje falamos sobre as funções de estatística e a próxima e última videoaula falaremos sobre as funções financeiras básicas da HP. Eu encontro vocês nas próximas videoaulas. Até lá. Tchau.